7h30. Opa, acho que vocês vão ter que autorizar aí agora, né? De 7h30 às 9h30, né? De segunda a quinta. Então, Bruno, também, aí fica à vontade, tá, Bruno, para fazer aquele break por volta de 8h30, aqueles 5, 10 minutinhos, para a galera dar uma respirada. Vocês também não precisam copiar tudo que vai estar na apresentação, porque a gente disponibiliza no Drive, assim como as gravações do curso, né? Então, a gente sempre sobe o material no dia seguinte, tanto a gravação quanto o material que foi apresentado em sala. Então, assim, né, só registrem o que vocês quiserem mesmo. Bem, acho que de apresentação, quer dizer, de recados do curso online são esses, pessoal. Vou só apresentar aqui rapidinho a Lapa mesmo, para vocês conhecerem, quem ainda não fez curso com a gente. Deixa eu só abrir o meu Zoom aqui. Beleza. Estão vendo aí, né, gente? Aquela perguntinha clássica. Bem, a Lapa Comunicação, né, a gente está fazendo 8 anos e meio de trajetória. Então, como agência de marketing digital, já se vai um bom tempo aí nessa estrada. E há cerca de 5 anos a gente começou a ministrar cursos também, sempre nessa área de comunicação e marketing digital. Então, hoje, ou já há algum tempo, a gente se classifica como uma agência-escola de estratégia digital e conteúdo criativo. Então, a gente tem, de fato, essas duas frentes de atuação. Então, né, de 10 às 7, a gente está ali como, né, sócio e atuando na agência. De 7 às 10, hoje 7h30, um pouquinho depois, a gente está ou, né, acompanhando um curso ou dando aula. Hoje em dia eu pelo menos troco de camisa para sentir que eu mudei de ambiente, mas na mesma cadeira. Então, a gente, né, tem jornadas longas aí, às vezes, a gente se reveza, tá? Então, como agência, isso é um pouco do portfólio de clientes que a gente atua ou já atuou ao longo desse tempo todo. Então, de diversos segmentos e diversos portes de clientes também. Então, nosso foco hoje ele é mais voltado para gerenciamento de redes sociais. Então, esse é um pouco do nosso portfólio. Como escola, a gente tem uma grade de cursos também cada vez mais extensa. O Bruno foi o primeiro professor convidado, né, Bruno? Já há um tempão também, além de mim e do Fernando. E também teve a oportunidade de dar um dos poucos cursos que a gente teve na nossa sede. A gente tinha acabado de se mudar quando começou a pandemia, a gente tinha se mudado para esse escritório próprio, onde a gente dividia a agência, né, aqui atrás dos post-its, e a escola desse canto para cá. Bruno, acho que também foi o primeiro, acho que estreou antes até da gente, né, Bruno? Ainda tinha um pouquinho de cheiro de tinta. Então, e aí, infelizmente, a gente teve que entregar esse escritório, né, assim, com o começo da pandemia. A gente tentou segurar o quanto pôde, mas desde então a gente está só com os cursos online, o que tem a vantagem também de falar com gente do Brasil todo, de fora do país. Então, também a gente se adaptou bem, infelizmente. Essa é a nossa grade de cursos. Também já temos novos cursos. Lembrem que, como ex-alunos da Lapa, vocês têm 15% de desconto em futuros cursos da Lapa. Tem gente que fez, muita gente está fazendo o combo, né, que a gente fez web writing e SEO. Quem não fez o combo depois quiser, também fala com a gente. Acho que vai ser uma combinação bem bacana, tá, Bruno? Então, semana que vem, alguns fazem SEO com o Zé Matias. Legal. E esses são os nossos canais. Nos sigam nas redes, especialmente no Instagram, marquem a gente fica feliz, reposta. A gente tem um grupo no Facebook também de ex-alunos da Lapa, que tem mais de 1.000 pessoas. A gente criou também agora um grupo no WhatsApp de ex-alunos. Também depois a gente vai postar o link. Então, a gente gosta de formar rede. Então, a experiência de vocês como alunos da Lapa não acaba depois do curso, caso vocês queiram manter. A gente está sempre trocando, tem sempre coisa acontecendo. Beleza, gente? Então, falei que era rapidinho.
Bruno, vou te colocar aqui, tá, como anfitrião, já coloquei para gravar. E aí fica aí, pode tocar a partir de agora, tá, pessoal? Obrigado, Bruno. Bom curso para todo mundo. Aí vale comentar, né, Júlio, que às vezes conversando com colegas e tal, obviamente, uma empresa como a Lapa, que muito do trabalho é gerenciamento de mídias sociais, é legal, porque quando eu converso com colegas, a Lapa, do Lapa em Rede, é muito engraçado, gente, como essa rede do Facebook, eu acho às vezes, Júlio, que se duvidar, a rede é mais famosa que a marca Lapa, sabe? A Lapa em Rede, muita gente. Foi o que o Júlio falou, gente, tem mais de 1.000 pessoas, é muito tradicional em comunicação digital. Um bando de gente a conseguir emprego por conta da rede, assim, é famosinha, viu? Então, não deixem de participar, não. É bem legal. Beleza, Júlio, obrigado, tá? Show? Obrigado você. Valeu. Gente, boa noite. A começar pelo óbvio, eu sou Bruno Rodrigues, então alguns comentários até como o Júlio comentou. Sobre assim, a dinâmica em si do curso, sim, vocês podem perguntar a qualquer momento, vocês podem comentar. Que eu sempre falo, a bola fica comigo se eu, sei lá, estiver desenvolvendo uma ideia, aí alguém chega e sei lá, Alexandre, quer perguntar alguma coisa. Aí eu digo, Alexandre, espera um minutinho só eu para poder fechar essa ideia, né? Isso que eu estou explicando para vocês agora. Então, não se preocupem, a bola está comigo, dizer se é hora, não é hora, mas assim, perguntem, não se reprima, pelo amor de Deus, podem perguntar a qualquer momento, tá? Até para essa interação ficar legal. Sobre a queda de conexão, né? Porque a gente é obrigado a falar sobre isso. Muitos de vocês vivem essa situação por conta, né, de Zoom, trabalho, faculdade, etc, etc. Vocês sabem como é que é. Eu tenho 3 conexões aqui em casa. Gente, eu confesso que esse ano não aconteceu ainda nada, por um milagre, eu acho, 2021 nesse caso, está me trazendo esse lado que, assim, de conexão cair, não caiu até agora em curso nenhum. Sei lá, né? De repente é o primeiro, credo, mas sempre caindo uma conexão, não corram para as montanhas, porque eu tenho 2 outras conexões, tá? Isso é comum, a gente tem que fatalmente comentar sobre isso, né, gente? Vocês devem passar por essa situação também. Qual é a estrutura dessas aulas de hoje é quinta-feira, né? A gente vai falar sobre usabilidade de textos e sobre aspectos do web writing. Pois é, esse saco de aspectos do web writing o tempo todo está mudando. Então a gente vai conversar sobre acessibilidade digital, vai falar um pouquinho sobre linguagem simples, vai falar um pouquinho sobre direito digital. Então, esses aspectos do web writing são como assuntos correlatos, sabe? É como se o web writing fosse o sol e diversas luas. E essas luas vão crescendo, diminuindo, desaparecendo, outras vão entrando para a família, tá? Mas a maior parte mesmo, o coração do curso, gente, de web writing, fala sobre usabilidade de texto. Ok? Então, mais uma vez, por favor, fiquem à vontade. Vocês podem perguntar, podem comentar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. E como o Júlio, né, vocês devem estar acostumados também, eu vou compartilhar aqui, eu vou perguntar o clássico, né? Ainda não é a hora, mas o clássico, vocês estão vendo? Só um minutinho. Compartilhando aqui. Só alguma alma, boa alma, vocês estão vendo, sim? Só para saber. Valeu, obrigado. Então vamos lá, gente. Eu não vou ficar lendo esse slide, credo, pelo amor de Deus, tá? Mas gente, eu sou professor, mas sou aluno também, né? De vários cursos que eu faço. Então, assim, eu gosto de saber quem é essa pessoa que está aí, conversando comigo, transferência de conhecimento, aquelas coisas que a gente sabe. Então, eu não vou ficar lendo, mas é bom ter o slide, né? Para vocês guardarem. Quem é esse tal de Bruno? Beleza, tá aí, tudo explicadinho. Então, um ponto ou outro que eu vou comentar, nem vou ficar lendo, tá? Eu sou autor de 4, 5 livros. E aí, que história é essa? São 4 ou são 5 livros, né? Eu me formei lá atrás, na época que os dinossauros dominavam a Terra, em 1988, publicidade pela PUC do Rio. Alguns anos depois, me apaixonei por informação para mídia digital. Eu dou esse nome, sabe, gente? Formação para mídia digital é esse recorte dentro de comunicação digital, que o foco é o estudo principalmente do desenvolvimento do elemento textual no meio digital. Aí eu me apaixonei por essa área e pronto, fui. Né? Até agora eu já escrevi
4, 5 livros. Que história é essa? Escrevi 3 livros sobre web writing e os 3 estão esgotados. De vez em quando aparece um na estante virtual. Até o final do ano, está praticamente acertado com uma editora já, e até o final do ano sai uma edição revista, atualizada, ampliada. Sabe aquela história toda? Pois é, até o final do ano sai. E em 2019, eu fui colega do Júlio no mestrado. A gente fez mestrado na UFRJ de criação e produção de conteúdos digitais. Mudaram um nome estranhíssimo ano passado, tá? Mas o propósito é esse, você criar conteúdos digitais. Aí o meu trabalho final foi um livro novo. Um livro sobre UX Writing. Que treco é esse? Aviso, já alerta, gente. Não é a mesma coisa que o web writing. Eu até coloquei um slide logo após para explicar para vocês a diferença. E essa diferença não é apenas teórica, não, tá? Já que está pensando em LAP, rede, etc., em networking, possibilidade de emprego, a primeira categoria a não achar que uma coisa é igual a outra tem que ser a gente, que lida com essas ferramentas de redação técnica por meio digital. Então, assim, não é outra maneira de chamar web writing, porque caiu aqui, né, gente? Se fosse fosse igual, eu acho que nem a banca da FRJ, nem a minha orientadora aceitaria que eu escrevesse um livro só dando um nome para uma outra coisa, né? Ou então eu, Bruno, podia tirar uma onda e dizer, estou completando 25 anos de informação para mídia digital. Gente, mas até o início de 2016, que foi o ano que surgiu o X-Writing, eu lidava com web writing. Então eu posso chegar hoje, 2021, e dizer, eu tenho 25 anos de experiência em UX Writing? Mentira, porque não existia ainda. Eu tenho 25 anos de experiência em Web Writing e tenho 5 anos de experiência em UX Writing. Só para vocês perceberem como realmente uma coisa não é igual a outra, porque senão, né, eu ser o primeiro a dizer, olha, eu tenho 25 anos de experiência. E mentira, tá? Isso não é verdade. Então, eu vou mostrar para vocês qual é essa caixinha de ferramentas de redação técnica online. E esse entendimento é básico para quê? A gente arrumar emprego, né? Porque tem nomes diferentes e propósitos diferentes, até porque tem benefícios diferentes. Então, as empresas procuram, às vezes, web writers, procuram, às vezes, o UX-writer, procuram copywriter, procuram tech writer, e não é tudo a mesma coisa. Então, primeiro, a não entrar nessa de que é tudo a mesma coisa e que importa tudo é escrever. Esse discurso só prejudica o nosso mercado e não é verdade e prejudica a gente profissionalmente. Tá? Acho que é o primeiro grande recado. Por que 4, 5 livros, então, Bruno? Só estou 4, né? 3 de web writing e 1 de UX writing. Cadê o quinto? Pois é, ano passado, o meu livro de UX writing ele é só em book, foi um acerto com a banca de mestrado, por ser um produto digital e podendo ser mais acessível a todo mundo que baixe um aplicativo para ler e-book. A proposta foi essa. Ano passado, lancei uma versão em espanhol. Mesmo livro, um e-book também em espanhol. Aí, exatamente um ano, em junho do ano passado, eu recebi um e-mail do nada de uma editora da Espanha me convidando para compreender comprar os direitos do meu livro e publicar em outra versão e-book e também em papel na Espanha com distribuição na Europa e na América Latina. Por isso que eu falo 4, 5 livros, tá? Então, porque meu livro em espanhol, ele tem uma versão autopublicação na Amazon e tem essa edição na Espanha, etc., em papel e e-book também. Tá? O último item aí do slide. Eu faço parte, gente, de um grupo de estudos de ciência da informação ligado à Faculdade de Biblioteconomia da Unirio. Você fala, Bruno, o que web writing tem a ver com isso? Gente, hoje em dia, estudar informação para mídia digital, web writing, UX writing, tech writing, tudo isso, você precisa olhar para o norte hoje em dia, que é o dado. E o que é dado? Não estou falando em analytics, em percentual, em número, não estou falando disso. Em ciência da informação, palavra e expressão sempre foram dado. Dado em ciência da informação nunca foi só número. Eu, quando comecei a estudar ciência da informação, não tinha muita ideia disso, não sei vocês. Mas eu achava que dado, para mim, é igual a número. E não. Desde o início, nunca foi só número. Dado também é palavra de expressão. E tudo tem mudado nos últimos anos por conta dessa visão de que palavra e expressão também é dado. Isso só para vocês entenderem, gente.
tanto o web writing quanto o UX writing, principalmente tech writing, o que é a diferença? Espera aí que eu já vou mostrar. Mas todas essas ferramentas dessa caixa de redação técnica online, gente, elas se baseiam nas suas diferenças, né? E principalmente nesse foco de que você precisa se preocupar com os benefícios de cada de cada ferramenta, para saber as diferenças e aplicar no momento correto. Então, assim, esse é o ponto zero. Sim, existe diferença, né? Eu vou explicar daqui a pouco quais são essas diferenças, mas entender a aplicação dessa visão de ciência da informação, de que dado a palavra de expressão para cada uma das ferramentas, é o ponto zero. Daí a gente não sai, tá? Se a gente não entender o que é dado. Beleza? Eu faço parte desse grupo, então a gente estuda, por exemplo, nesse momento agora, a gente está elaborando em conjunto um paper, um artigo científico sobre a arquitetura da informação em aplicativos. Né? Então, gente, definitivamente, caiu aqui. Web writing, UX writing, etc., não tem nada a ver com escrita criativa. Por que, Bruno, você é contra a criatividade de redação? É ruim, gente. Eu sou autor de livro de ficção. Vocês me cataram lá, Bruno Rodrigues, na Amazon, vão achar um livro meu, infanto, mais para pré-adolescente. Por quê? Eu sei o momento certo em que eu quero contar a história. Cada vez menos o processo de redação para mídia digital é contar história. Uma coisa é, vou pegar o storytelling e jogar no lixo. Não, gente, menos. Não é isso. Mas cada vez mais a gente, como público, está orientado a dado. Storytelling entra nisso, sim, pelo amor de Deus, né, gente? Claro, mas escrita criativa não tem nada a ver com essas ferramentas que tem nessa caixa. Por que eu chamo de redação técnica online? Porque é o seguinte, né? Vocês devem estar acostumados a isso. Quantos profissionais que não são ligados à atividade da redação, quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu já ouvi, por exemplo, se eu tivesse tempo, sabe que até eu escrevia, o cara estava me contratando. Até escrevia, eu quero engenheiro. Por que acontece isso? Porque a gente deixa. Porque a gente associa muito a redação a fluxo criativo. Dentro de um recorte muito especial que definitivamente não é produto digital. Tá, gente? Isso é incômodo. Eu adoro redação criativa. Uma das autoras que mudou minha vida há quase 30 anos é Julia Cameron, que se escreve Julia Cameron, autora de vários livros sobre criatividade. Então, assim, eu amo essa área, mas não tem absolutamente nada a ver com web writing, UX writing e companhia, tá? E qual é a maravilha disso? Gente, a área de redação tem todas essas possibilidades. Além da caixa de ferramentas de redação técnica online, ainda tem escrita criativa. Olha só o espaço que a gente tem. Pelo amor de Deus, gente, quantas profissões no mundo a gente tem uma caixa de amplas possibilidades? Então, para não ficar incomodado com isso, não. É saber em que momento a gente usa cada ferramenta. Ok? Certo? Bora lá? Podem perguntar, comentar, qualquer coisa, tá? Sim, gente, atendi literalmente essa semana. Eu completei, olha só. O cara é instrutor de web manda um completei. Eu completei, foi a 74ª empresa que eu prestei consultoria / treinamento em 21 anos. E assim, aí fiquei 19 anos e meio na Petrobras, uma década coordenando o pessoal da internet, quase outra década o pessoal da intranet. E venho me especializando há 3 anos em padronização de informações analógicas digitais. Nome difícil, não tem nada de complexo no que é. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso, tá? Lembra da caixinha de ferramentas? Pois é, essa caixa aí. Então, deixa eu explicar para vocês. Isso é fundamental. Principalmente para entender o que é o web writing. Certo? Então, vamos lá. O que é copywriting? Eu sei, usualmente a gente fala, o copy está pronto. O que é isso? O texto está pronto? O copyright não é isso, Bruno? Não, gente, olha só, não sei se desde quando exatamente, mas copywriting tem duplo sentido. E no Brasil e nos Estados Unidos, né, o copywriting está associado à escrita propriamente dita, você elaborar um texto. Tá? Isso nos Estados Unidos e no Brasil também. Mas a raiz de copywriting está ligado principalmente à redação publicitária. E redação publicitária tem 2 pilares, né? Persuasão e criatividade.
Eu sou publicitário de formação, né? Trabalhei alguns anos como redação publicitária. Adoro também quando eu tenho aquela vontade de trabalhar com persuasão e criatividade. Eu vou lidar com o quê? Com web writing? Não. Com X-writing? Não. Eu vou lidar com o quê? Com copywriting. Então, pegando a ideia, tá? Não pode ser aquela coisa, eu sou um vulcão, então tudo eu vou usar persuasão e criatividade. Não vai, porque algumas ferramentas elas não pedem persuasão e criatividade, tá? Então, copywriting, esse é o lugar. Tá dando aquela vontade, eu pego um freela de copywriting. O que é web writing? Web writing estuda a elaboração de texto e a relação dessa marca visual numa tela grande, desktop ou notebook, ou pequena, smartphone. Gente, aí já fica o recado. De web writing em diante, sim, aqui nós somos aquele tipo de profissional em que a gente vai precisar dissecar diversos elementos. A gente estuda muito comportamento de usuário, a gente estuda muito a relação do texto com outros elementos da informação. Não é eu amo escrever. Sabe, essa coisa do fluxo, eu adoro escrever. E isso, né, muitos aqui vão fazer até o curso de SEO semana que vem. Pessoal, há alguns anos já, quase uma década, o escrever para a internet já deixou de ser, algum tempo, alguns anos, aí eu vou simplesmente escrever. Com SEO, você já tem que seguir muitas regras, não tem? Então, essa história de eu vou escrever já não é assim há alguns anos. E o web writing, o X-writing e os outros, o que essas ferramentas trazem? Mais regras a partir do estudo do comportamento do usuário. Então, muitos aqui já sabem disso, mas fica um alerta também para quem não sabe. Cada vez mais, sim, a gente tem que seguir regras. Tá? Então, isso é legal para vocês entenderem o que é lidar com cada uma dessas ferramentas. O web writing, então, é o estudo do texto corrido, literalmente o texto corrido. Aí entra o storytelling. E entra, para eu contar uma história, eu preciso de espaço. Esse espaço, por isso, é o texto corrido. Mas o web writing é storytelling? Não, gente. Storytelling é, nossa, uma fonte que ela é útil para diversas outras coisas, inclusive o web writing. Mas o web writing ele estuda aquela marca visual na tela e o relacionamento daquela marca, que é o texto, com o áudio, com o vídeo, com o infográfico, né? Esse é o estudo do web writing. E o X-Writing, o que é isso? Pois é, o X-Writing começou a ser muito badalado no mundo inteiro em 2016. Tem muito pouco tempo, né? 5 anos. Então, o X-Writing é o estudo da palavra e da expressão. O tijolinho que constrói a casa. Então, é assim, eu vou usar qualquer palavra ao longo de um texto, porque eu, Bruno, olha só, atendi 74 empresas, tenho juntando estágio, 34 anos de profissão. Nossa, que beleza, né? Eu tenho feeling, eu tenho estrada. Escambau. Em UX-Writing, dane-se a minha estrada. Você pega um cliente agora, eu tenho que fazer um mergulho semântico para fazer essa pescaria semântica de quais palavras e expressões eu vou usar para construir dicionários de vocabulário controlado. Ou seja, estão percebendo que o buraco é muito mais embaixo. E não é como o público fala. Que como, gente? A gente, como público, hoje está querendo que aquela palavra utilizada no botão ela tenha sido escolhida a partir da pescaria semântica que eu fiz. O meu ego está pendendo atrás da porta, o ego do redator. A minha lógica, a minha experiência na estrada está guardada. Eu sou um mero instrumento. O X-Writing, então, ele é muito objetivo. Eu estudo da palavra e da expressão. Não tem nada a ver com a minha experiência. Nada. Tá? Tem muito a ver com pesquisa. Tá? O que é Tech Writing? Tech Writing? Ah, tem mais coisa. Inventaram mais um termo. Vai achando isso. Vai passando isso para frente. Vai. Parabéns. Né? Nessa pegada, a gente acaba esculachando o nosso mercado. Né? Porque escrever é tudo a mesma coisa. Faz isso. A gente só prejudica o nosso mercado. O que é Tech Writing? Tech Writing é o seguinte. Imagina que você trabalha numa empresa cujo âmago dela, o centro, é uma aplicação, sabe, um software pesado de comércio eletrônico. E aí, gente, vai precisar de alguém para mexer nessa aplicação. Que perfil de funcionário é esse? O pessoal de TI, seja o que for. Mas aí, para facilitar, né, empresa entra gente, sai gente. Então, você precisa de um guia, um manual para aprender a utilizar aquela ferramenta.
alguém de tecnologia, de TI, etc, etc. Aí entra o nosso lado redator. Ah, eu entendi. O que eu vou fazer? Eu vou mergulhar no universo das palavras e expressões que são utilizadas naquele recôndito de tecnologia da informação, e eu, com meu talento de redator, vou, entre aspas, traduzir esses termos herméticos para uma linguagem que as pessoas entendam. Não. Como não? TechWriting não é isso. Como assim? Gente, de UX Writing para frente, e o Web Writing, vocês vão perceber, já namora com isso, se esquece. Se esquece. A gente está fazendo em função do público. Então, TechWriting é assim, eu, redator, vou mergulhar no universo da fala e da escrita do público de TI, eu vou mergulhar, eu que preciso entender, porque eu vou usar aquelas palavras para compor guias e manuais. Tá? Então, aí, claro, eu vou usar todo o meu talento de redator para costurar e criar uma bela tapeçaria, que é o texto em si, os steps de guia do manual. TechWriting é só isso? Não. TechWriting também é a elaboração de documentos técnicos. Você está desenvolvendo uma aplicação, um aplicativo. Então, tem etapas, né? E essa documentação, é importante essa documentação em texto. Quem faz isso? O TechWriter. O que isso tem a ver com fluxo criativo, escrita criativa? Eu amo escrever. Nada. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito importante de saber as diferenças, tá? Repito, gente, eu sou redator, eu amo escrever também. Se eu estou fazendo essa questão, para explicar, porque antes de mais nada, isso é simplesmente uma questão de empregabilidade, tipo arrumar emprego, tá? Se você acha que tudo é a mesma coisa, que escrever, parabéns. Além de estar estragando o mercado, é mentira, não é verdade, tá? Beleza? Gente, alguma pergunta, comentário? Fica à vontade, tá? Ok? Então vamos lá. Bruno, Pode falar. desculpa, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Eu confesso que eu perdi um pouco essa parte do tech, Tá. do UX para o tech. Qual seria assim, as diferenças das novas aquisições, assim? Tá. O UX Writing pensa em palavra e expressão, não pensa no texto corrido. Tá? O propósito é palavra e expressão. Para isso, a gente tem que fazer pescarias semânticas com os públicos. A gente, como redator, eu, por exemplo, nossa, eu tenho 30 e tantos anos, eu conheço quase um feeling de linguagem de públicos. Não conheço nada. Cada cliente que eu pego, eu preciso fazer essa pescaria semântica para criar o chamado dicionário de vocabulário controlado. Isso é o UX Writing. Tech Writing é também nessa linha da objetividade. Tech Writing é elaboração de documentos, né, que literalmente documentam um processo de elaboração de um software, de uma aplicação, e também guias e manuais. Só que a diferença é, eu como redator, eu não vou tentar, entre aspas, traduzir as terminologias. Eu vou fazer um mergulho profundo nesse universo, né, de termos utilizados, no caso TI, e eu vou usar esses termos para elaborar essa documentação, porque, afinal de contas, quem vai usar essa documentação não é o público em geral, é aquele público especializado. Tá? Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Bora em frente, gente? Agora é o momento assim do soco no estômago. Explicar por quê. Bem, eu chamo de ponto zero. Estamos lá nos anos 90, meados dos anos 90. A web acabou de surgir. Aí, imediatamente, quando surgiu a web, aí surgiu, graças a Deus, um milagre que salva a gente até hoje, chamado teste. Né? Teste é o quê? Eu acho. O achismo? Pronto. Pesquisa sempre adiantou para isso, para derrubar com achismo. Por que meu chefe? Por que a minha estrada? Aquilo tudo que a gente falou. Você testa. É o teste que vale. Desde que a interface digital surgiu por conta de computador e etc., e smartphone, a gente pode testar tudo. Que maravilha. Então, essa história de achismo morreu. Menos dos anos 90, quando começaram a testar a absorção, o consumo de texto na tela, logo chegaram a uma conclusão, né? E deu ruim. Por quê? Uma tela é uma interface, antes de mais nada, gráfica, uma interface visual. Grande ou pequeno. Smartphone é a mesma coisa. O que atrai para o modelo mental através dos olhos é o quê? Tudo o que é visual. Desde o óbvio, que é fotografia e ilustração, até coisas que a gente não imagina. Logomarca do nosso serviço, nosso produto. Sim, isso tira atenção
dos elementos textuais. O que a gente vai fazer? Arrancar a logomarca? Não vai, né? Quando percebesse lá atrás, o que acontecia lá atrás? Marcas começavam a receber e-mails, etc., etc., dizendo, olha, eu estou olhando, mas cadê o texto? Estou simplificando, tá, gente? E as marcas diziam, cadê o texto? Está na tua cara, não está lendo? Não estou vendo. Começaram a perceber que o texto, gente, os elementos textuais, eles não eram tão percebidos assim. O que fazer naquele momento? Né? Pois é, começaram a estudar. Ué, o que a gente pode fazer para chamar a atenção para aquele conteúdo? É como se a gente estivesse passeando numa exposição de quadros, tivessem vários quadros nas alas, né? E de repente você se tocasse, ué, só existem molduras. Não tem nada dentro das molduras, está tudo vazio. E não está na realidade. Né? O que a gente a gente aqui não está percebendo. Então, gente, isso acontece até hoje. Bruno, no smartphone também, e pior no smartphone. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Fica achando aqui, porque eu estou falando de meados dos anos 90, isso não vale para agora, não. Só piorou, gente. E aí começaram a pesquisar como fazer isso. Então, antes de mais nada, é um soco no estômago, mas é fato, gente. Enquanto existir interface de acesso ao universo digital que seja uma tela, a gente está nem secundário, é terciário, tá? Na percepção do que existe em uma tela. O elemento textual é a terceira coisa que a gente percebe. Primeiro, elemento visual fixo. Segundo, elemento visual em movimento. Nossa, não devia ser o contrário, isso é papo para adiante, tá? Mas a gente fica em terceiro lugar. Poxa, Bruno, mas afinal de contas, ao longo de todo esse tempo, literalmente décadas do meio digital até agora, a gente ainda quer ler texto, né? A gente presta atenção ao texto na tela. Pois é, mas é o porquê. Aquelas coisas, nossas, né? Às vezes, não, porque a palavra é o símbolo da inteligência, uma coisa que vem da alma. A gente percebe o conhecimento. Não é nada disso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vamos lá. Dentro de linguística estuda o quê? Língua e linguagem, né, gente? Existe um ramo, quase um filete de sociolinguística. Nossa, está piorando. Bruno, eu vim aqui escrever. Você veio escrever, mas veio entender o que é web writing. É muito mais do que poderia ser. A gente, lá atrás, né, se supunha que seria. Tá? Então, o web writing evoluiu muito mais e continua evoluindo. Sociolinguística, o que é isso? Linguística estuda a língua e linguagem. Sociolinguística estuda o caminho de mão dupla. A influência da sociedade na língua e da linguagem e a influência da língua e da linguagem na sociedade, o tempo todo. Tem uma partezinha de sociolinguística que tenta olhar os tempos atuais, vou explicar quais são esses tempos, né? Como se tivessem séculos de distância à frente, tipo 500 anos à distância. Esse ramozinho de sociolinguística diz, é bastante provável, é uma área muito séria, tá, gente? Uma área que diz que é bastante provável que a palavra escrita, ela tenha sido, olhando lá do futuro, tenha sido um grão de areia na história da comunicação. E a gente, né? Nossa, como assim? Então voltaremos aos primatas. É o apocalipse, vai ficar todo mundo burro, porque a palavra... Gente, comunicação é muito mais do que a palavra, a gente sabe disso. Por que a gente ainda fica tão agarrado? E, gente, é quase certo que as nossas gerações, as gerações futuras e muitas ainda, não vão viver essa realidade. Mas por que hoje ainda a gente presta tanta atenção à palavra? E, gente, para a gente isso é uma vantagem imensa, porque a gente lida com redação, né? Eu quero mais que preste atenção na palavra mesmo. Mas por quê? Porque a nossa alma percebe que ali é fonte do conhecimento. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Aí por isso o estudo dos séculos até agora. O modelo principal, ao longo dos últimos séculos, de transferência de conhecimento para desenvolvimento da inteligência. Escola. E a escola, esse ambiente físico ou não, é um ambiente, gente, para quem teve privilégio até hoje de frequentar esse ambiente, né? Quem dera que pudesse dizer o ser humano. Quem teve privilégio. Qual é a base para a construção dessa transferência de conhecimento para desenvolvimento de inteligência? Escrita e leitura. Então, eu vou dizer isso no melhor sentido possível, vocês vão entender, a gente é adestrado desde pequenininho a prestar atenção em palavra, não tem crítica nenhuma que eu estou falando, que bom, que legal que é assim. Então, assim, não é a alma percebe que ela é a fonte do conhecimento, nada disso.
É porque a base da construção de conhecimento e desenvolvimento da inteligência é a palavra. Ah, como poderia ser? Ah, gente, não sei, né? Não é? Não sei. Esse exercício de futurologia. Tá? Então, é só para a gente ter essa noção. Certo? Alguma pergunta? Comentário? Podemos ir? Então, vamos lá. A gente tem que falar de quê? De quem estuda e comprova isso. Não adianta nada, pessoal. Dica minha. E, mais uma vez, gente, olha só. Eu tenho estradas, 25 anos de webwriting. Nossa, para mim seria muito tranquilo dizer, olha, gente, atendi dezenas de empresas. Só na Petrobras, fiquei quase 20 anos. Nossa, sai da frente que o Bruno está chegando. Olha só, isso cada vez menos na nossa área de comunicação vale. A gente tem que estar fundamentado em teste e quem estuda essa área. Então, a teoria, essa é a nossa sorte. Em comunicação digital, gente, eu não vou dizer de cabeça, não sei qual é esse percentual, mas muito do que a gente lida em comunicação e marketing digital é resultado exatamente do suco da prática. Então, a nossa teoria do digital, de comunicação e marketing digital, é quase que automaticamente vinda da comprovação, gente, da prática. Então, essa maravilha da teoria boa é assim, né? É a teoria que é o suco da prática, né? Então, primeiro esse cara aí à esquerda. Quem é esse cara? Jacob Nielsen. Não sei quem já ouviu falar. Foi exatamente aquele cara, lá em meados dos anos 90, logo depois que a web surgiu, falou, olha só, vamos parar com essa história de achismo? Seguinte, ele não criou aplicação de testes de usabilidade, tá, gente? Mas ele criou uma metodologia que acabou virando a mais famosa. Teste de quê, Bruno? Teste de usabilidade, usability em inglês. O que é usabilidade? Gente, teste de uso. Você pode testar qualquer coisa. Literalmente, teste de usabilidade, você pode testar uma cadeira, sei lá, um boneco de pelúcia, um quadro, qualquer coisa que você queira testar, você pode. Testar o uso, gente. Tá? Então, ele foi o primeiro, lá em meados de 90, falou, olha só, estão surgindo agora o meio digital, essa interface, que é a tela. Dá para testar. Bora lá? Vamos acabar com esse achismo? Então, ali surgiu essa metodologia de aplicação de teste. Em março de 97, o Jacob Nielsen publicou o primeiro resultado de teste de comportamento de texto em tela. Então, é muito importante que a gente preste atenção sobre a necessidade de aplicação de testes de uso. Será que a maneira com que eu estou criando os meus textos, se está agradando? Gente, não é agradar emocionalmente. Isso faz parte, porque a comunicação social é isso, né, gente? Razão e emoção o tempo todo, não tem uma sem a outra. Então, claro que a emoção vale, gente, é óbvio. Mas do ponto de vista cada vez mais de métrica, de detalhes, de dissecar, será que ele está agradando? Aí entra em cena teste de usabilidade. O Jacob Nielsen, eu vou digitar aqui para vocês, ele tem uma empresa há muitos anos já, com um cara que é até mais famoso que ele, chamado Donald Norman. Vou digitar aqui. Eles são sócios estou digitando, NN, Nielsen Norman Group. Esse site é simplesmente valiosíssimo. Ah, Bruno, eu sou redator, que legal, mas motivo para você passar a checar esse site. Ah, por quê? Pelo seguinte, o tempo todo eles realizam testes de uso de site, portal, aplicativo, o tempo todo. E aí, claro, né, gente, uma empresa, eles vendem os testes, só que todo teste que eles fazem, eles publicam uma coluna, um artigo, com resumo do resultado daquele teste. Então, não necessariamente você precisa comprar o teste, né, o relatório, porque é caro, não é caríssimo, mas é caro. Lá tem o resultado de teste toda semana. E nesse site tem muito conteúdo gratuito. Bruno, eu sou redatora, não tenho que me envolver com esse tipo de coisa. Tem sim, gente, porque você é redator de produto digital e não tem essa história de lidar com produto digital sem você lidar com teste e com comportamentos de público. Isso é uma ilusão, tá? Então, Nielsen Norman Group, entrem, assine a newsletter, uma newsletter semanal, que vem falando sobre curso, tem muito vídeo gratuito, eles produzem conteúdo o tempo todo, tá, gente? Não, eu não estou fazendo jabá, não levo dinheiro falando sobre isso no grupo, mas é assim, um dos grandes pontos para a gente estudar usabilidade de texto.
Quem é esse cara da direita? Crawford Killian se aposentou há 6 anos. É muito engraçado, porque ele foi o grande responsável por um conceito chamado chunk. Vou digitar aqui. Chunk. Ei, coloquei chunk. Peraí. Chunk. Agora estou digitando certo. Chunk. Chunk. Chunk é fatia e pedaço. O Crawford Killian, gente, dá para ver pela foto, né? Agora ele tem 70 e poucos anos. Ele começou, ele tinha uns 40 e poucos, né? Acho que sim. Aí ele vinha já de assessoria de imprensa, de rádio. E ele começou a estudar, enquanto o Jacob Nielsen estudava tudo dentro de experiência de usuário em produto digital, o Crawford se dedicou ao estudo do comportamento do texto corrido, a base do web writing. E aí ele vinha já de outras mídias. E a gente sabe, né, quem lida ou já lidou com impresso, tem aquela história também comprovada com teste, de que um texto precisa respirar no papel, né, no jornal impresso, por exemplo. Não adianta você pegar uma maçaroca de um texto de 50 linhas, tacar, sem parágrafo nenhum. Você precisa fazer o texto respirar. O que é isso? Criar alguns parágrafos, 3, 4 parágrafos para, literalmente, o leitor ir absorvendo esse conjunto de dados aos poucos. Isso se sabe há décadas, e também ninguém acordou e inventou isso, tá? Isso é resultado de teste. Quando o Crawford Killian começou a estudar o comportamento de texto em tela, todo mundo ficou meio chocado. Nessa época ele nem tinha equipe ainda, passou a ter depois. Resultado, era muito, mas muito mais difícil o processo de consumo de texto em tela. E, gente, aí eu já vou avisando. O processo de estudo de usabilidade é um processo que obriga a gente a pendurar o ego atrás da porta, a pedir para a nossa lógica, que o tempo todo fica aqui. O que a nossa lógica faz? Ela quer que a gente se sinta seguro. Então, o tempo todo, por exemplo, posso ter dito isso. Lá nos anos 90, ele comprovou que era preciso que o texto respirasse na tela. Aí a gente entra com aqueles clichês. Mas isso lá. Porque hoje em dia, o jovem hoje em dia, blá, 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 blá. Oi. Gente, usabilidade é o estudo do comportamento dos públicos. Então, por exemplo, não existe há muito tempo o jovem. O jovem brasileiro anda de smartphone para lá e para cá, e etc. De que jovem você está falando? O raciocínio de classe média? Que jovem brasileiro é esse? A gente até vai conversar sobre isso. Então, essa conclusão meados dos anos 90, ela continua valendo hoje. Por quê? Só porque criaram isso lá atrás? Não, porque continua sendo testado. E quando o Crawford estava perto de se aposentar, refizeram essa aplicação de teste, né, que já estava comprovado, e é pior ainda, gente, pior ainda o comportamento do texto numa tela. Tá? E, pelo amor de Deus, não deixa a nossa lógica sair concluindo por coisas que a gente acha que, por associação de ideias, tá? A gente vai dissecar isso ao longo do curso direitinho. Beleza? Ele é autor desse livro delicioso, chamado Writing for the Web. Teve 3 ou 4 edições, obviamente comprem a edição mais recente. Ele foi professor muito tempo, numa universidade perto de Vancouver, no Canadá. Ele é americano, mas acho que mora lá, acho que desde pequeno. E é um livro delicioso de ler e um livro em inglês até fácil, tá? Eu não sei se porque ele foi a vida inteira não, né? Pelo menos metade da vida dele ele foi professor, então acho que é a maneira de escrever, então eu recomendo que vocês comprem esse livro. A metáfora da cebola. Isso tem mudado. Eu não tenho ideia do que tem mudado. Mas peraí, não vou começar do ponto zero. Vou explicar para vocês o que é isso. Há 20 e tantos anos, por conta de surgiu site, surgiu portal, isso cabe para aplicativo em alguns casos também. Você precisava de um modelo de gestão de conteúdo. Hoje a gente está dando para perceber, né? Que assim, lidar com webwriting tem método, tem modelo, tem regras, tá? Então vem junto comigo, vamos lá. Lá atrás, chegando à conclusão, depois de algum tempo, que existia um modelo de gestão de conteúdo. O que é esse nome, né? Gestão de conteúdo. Literalmente você administrar o conteúdo que você está produzindo o tempo todo. Então, o modelo clássico lá atrás era, sei lá, por exemplo, a Luciene. A Luciene ela está querendo procurar
Um minutinho só, peraí. A Luciene está interessada em um notebook. Ela ouviu dizer que a Dell lançou uma linha nova de notebooks e ela está querendo conhecer essa linha e tal, e até ouviu dizer que tem um lá, que é, sei lá, uma linha, sei lá, gente, mais econômica, não sei. E a Luciene vai fazer o quê? Ela vai à primeira página, primeira tela do portal da Dell. E o que vai ter ali, né? Ou seja, chamadas para linha de produtos nova da Dell, ou então uma chamada para aquele notebook específico, mais barato, sei lá. E a Luciene vai clicar em alguma dessas chamadas e vai para uma página falando sobre, apresentando toda a coleção, ou vai clicar em um outro tipo de chamada que vai para um notebook específico. Esse raciocínio, eu vou digitar aqui para vocês, é a chamada navegação integrada. O que é a navegação integrada? É essa, em que a gente vai desde a vitrine, né? Porque a primeira tela é uma vitrine, uma curadoria de conteúdos que você, gestor de conteúdo, vai colocar ali, e aí o público vai descascando a cebola. Essa é chamada navegação integrada. Mas o que acontece? Há uns 15 anos já, desde a força que o Google tomou, cada vez mais a gente não faz esse tipo de navegação, da navegação integrada. Qual é a navegação que a gente usa cada vez mais? Estou digitando aqui, tá? É a navegação remota. O que é a navegação remota? Pois é assim. A Luciene, eu ouvi dizer que a Dell está lançando um notebook novo e um deles é barato. Aí o que a Luciene pode fazer? Entrar no Google e digitar notebook Dell barato. E aí, por quê? Porque não necessariamente, claro, o notebook vai vender só na Dell, vai vender na Amazon, vai vender na Americanas.com, não sei. Então ela vai procurar pelo Google. Se, por exemplo, o portal da Dell estiver muito bem indexado, literalmente cada página, a tendência é que um dos primeiros resultados da primeira página de busca, né, SEO, que muita gente conhece, até alguns vão fazer o curso aqui, se o trabalho de SEO for bem feito, a possibilidade dessa página aí, desse notebook barato da Dell, tá nas primeiras páginas de resultado, tá? O que a Luciana vai fazer? Vai clicar e, puf, vai direto para aquela página onde mora o conteúdo sobre aquele notebook que ela está procurando. Ela passou por vitrine, primeira página, ela passou, sei lá, pelaquela página em que mostra toda a coleção nova de notebooks? Não, gente. Ela foi direto para a página do notebook que ela queria. Qual o problema nisso? Problema? Não tem problema nenhum nisso, ela só tem vantagem. Isso é bom para a marca, isso é bom para o público. Olha o casamento perfeito, tá? Mas, antes de mais nada, antes de eu continuar, aí eu vou pedir aqui que a gente pense sob o ponto de vista não do usuário. E eu sei que às vezes é difícil a gente fazer isso, porque nós todos, né, somos profissionais, estudantes de comunicação, e ao mesmo tempo nós somos público, né? Então é literalmente você fazer com a cabeça assim, ó, é difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Pergunto para vocês, se vocês quiserem responder via chat, texto ou via voz, por favor, fiquem à vontade. Eu estou afirmando agora, tá? Existe um problema, antes de eu continuar a explicação, existe um problema em o usuário não passar pela primeira página, pela primeira tela, pela vitrine. Estou afirmando que tem um problema. Qual é esse problema? Alguém imagina? Você não passar pela vitrine? Desculpa, o contexto do lugar que ele está? Alexandre, perfeito. Gente, contexto, aliás, Alexandre, nota 11 com estrelinha já chegou arrasando, viu? Contexto é uma das palavras-chave de gestão de conteúdo. É uma das palavras-chave de gestão de conteúdo. Então, a primeira página, né, a primeira tela, a vitrine, gente, passa para a ideia de vitrine de loja comum. É aquele momento que você vai colocar lá objetos por diversos motivos que tem um porquê tá lá. Então, quando você não passa pela primeira tela, você está perdendo o contexto. Isso vai explicando para você, Alexandre, para todo mundo. Isso é o quê? Eu estou dizendo, então, o quê? Que eu vou, a partir de agora, desestimular que a gente use o Google que vai direto ao ponto. Não, gente, em momento nenhum eu estou dizendo isso.
O que eu estou dizendo, isso é que é difícil, a gente conseguir separar na cabeça o profissional do usuário que a gente é. Mas a gente precisa ter essa visão um pouco distanciada, às vezes, analítica, para entender. Bruno, não entendi. O que é que eu tenho que fazer a partir disso? Nada. Você não tem que fazer nada. Eu só quero que a gente pense junto, do ponto de vista profissional. Tá? Ah, então é prejudicial para o usuário. Não é prejudicial para o usuário. Só que a gente trabalha com comunicação. A gente precisa ter essa visão. O que eu disse no início, navegação remota, essa que a gente vai direto ao ponto, é o casamento perfeito entre marca e usuário. Eu quero é mais que venha a navegação remota pela frente, cada vez mais. Só que é preciso a gente entender qual é o prejuízo de não passar pela primeira camada. Mais uma vez, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer nada. Pelo contrário, a gente tem que rezar que cada vez mais existe uma navegação remota. Mas aí, bem, lindo, maravilhoso, tá? Nossa lógica começa aqui a intuir do nada, né? Porque lógica intui de quê? A partir de quê? De nada, né? O que a nossa lógica começa a falar? Ah, então significa o quê? Se de 15 anos para cá, isso ir direto ao ponto, a navegação remota, por conta do Google, né? E o Google cada vez bomba mais, significa que ninguém mais faz navegação integrada. Quem está dizendo isso é a nossa lógica. Afinal de contas, a nossa lógica, né, gente? Ela intui a partir do quê? Dela mesma, né? Existe alguma pesquisa que comprove isso? Não. Você sabe por quê? Porque é impossível fazer esse tipo de pesquisa, gente. Não temos, você teria que analisar todos os internautas no mundo inteiro. Isso é impossível. O que a gente tem de comprovação por conta do próprio Google, alguma coisa bem concreta que libera resultados, é o quê? Que ao longo dessa mais de uma década, a navegação remota ela tem crescido. A nossa lógica vai dizer, mas se uma cresce, significa que a outra vai baixar. Não, gente. As duas convivem. Tá? Vamos pedir para as nossas lógicas ficarem quietinhas. Ok? Mas é a consequência disso. Então, lindo, maravilhoso, eu quero é mais que a navegação remota cresça, tá? Eu, Bruno, nossa, quero mais que cresça. Legal, beleza. Bem, aí a Luciene, ela foi direto para aquele notebook. Ela passou pela primeira página? Não. Ela foi direto ao ponto? Não. Lindo, maravilhoso, está todo mundo agradecendo. Marca, ela, todo mundo. Tá. Nas costas de quem vai ficar trabalho de marca? Branding. Tadinha, né? Naquela paginazinha onde a Luciene caiu. Oi, trabalho de branding, gente. Olha só, a gente lida com comunicação e marketing digital, não é? Então, imagina, a Luciene, ela nunca ouviu falar na Dell, ela caiu direto naquela paginazinha lá. Bem, então esse é o momento de conversar com o nosso ego. Como assim a Luciene nunca ouviu falar da Dell? E isso a gente pode transferir para cada uma das marcas das empresas onde vocês trabalham, ou para onde eu presto serviço, todas as empresas. Gente, a gente partir do princípio, por exemplo, que todo mundo já ouviu falar na Coca-Cola. Ah, eu tenho certeza absoluta. Quem está gritando isso? É só lógica. Por quê? Você conhece todo mundo? Aí a gente começa. Ah, Bruno, o quê? Gente, cada vez mais, a gente está, desde meados da década passada, chamado movimento Terceira Onda Digital. Muito recente, de 2015, 2014 para cá. Não adianta mais a comunicação digital a gente traçar uma reta e trabalhar tudo horizontal. E esse horizontal já é um horizontal que leva em consideração nichos, segmentos de público. Não era algo único, não. Já trabalhava com nichos. Só que cada vez mais, não é à toa que essa palavra tem sido utilizada em vários campos, cada vez mais a gente lida com diversidade. Tá? Cada vez mais. Então, será que a gente pode partir do princípio dessas coisas que a gente intui? Todo mundo ouviu falar da minha marca. Já imagina, gente, o inferno que é você trabalhando numa marca muito conhecida, se você parte desse princípio. O bebê já sai da barriga da mãe conhecendo a Coca-Cola, né? E esses clichês que a gente ouve, a criança, nossa, ela tem uma habilidade muito grande com o digital desde sempre. É, gente, realmente, assim, em poucos anos, o DNA da gente mudou, ao ponto da criança sair da barriga já sabendo mexer no smartphone. Muito cuidado com esses clichês. Então, essa visão que eu peço aqui. Se a Luciene caiu naquela página e você não pode garantir que ela conhece a marca Dell, quem vai apresentar a marca Dell para a Luciene é aquela paginazinha. Por isso que o tempo todo eu estou fazendo isso. Tá? Aquela célulazinha de informação ali. Nas costas daquela página vai ficar o trabalho de, né, antes de mais nada,
vender no notebook, porque essa é a função antes de mais nada. E 2, apresentar a marca. Não, gente, eu sei que vocês estão pensando naqueles recursos básicos, clichês, mas que são bases de marketing digital. Você gostou disso? Tem também isso. Gente, eu estou falando disso, mas é além disso. O compromisso de apresentar a marca vai estar nas costas daquela paginazinha, tadinha, dela, aquela tela única. Então, todo o raciocínio agora dentro de gestão é pensar em sites, portais e até alguns aplicativos em que você vai direto ao ponto em que você não pode contar com a tapeçaria toda, com o tecido todo. Você tem que contar com cada paginazinha isolada. Isso é navegação remota. Você vai direto ao ponto. Então, está nessa pegada de passou antes por tal lugar, a não ser que você tenha certeza por alguns mecanismos em paralelo, mas ter certeza que todo mundo já passou por alguma página. Cada vez mais a gente não acessa uma célula específica de conteúdo para um produto, para um serviço. Gente, pois é. Então, o primeiro recado, que é a antessala do estudo da usabilidade, é esse. Cada vez mais a gente conta com pequenos pedacinhos, inclusive na elaboração de texto. Pegaram? Alguma pergunta? A gente vai em frente, mas alguma pergunta? Deixa eu ver até a hora aqui. Tá indo bem, gente? Tranquilo? Tá? Vamos para 10 minutos, né? 5 é cruel, né? 5 levantou e Santura. Vamos para 10 minutos até 8h38. Combinado, gente? 8h38 de volta? Tá? Certinho para a gente poder começar na hora. Então, 8h38. Até daqui a pouco, tá? Valeu.
Vamos, gente. Vamos lá? Todo mundo... Eu brinco que é chuva de ok, digitando ok no chat. Ok, 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 para vocês estão me vendo, ouvindo, está todo mundo de volta? Vamos lá. Todo mundo ok, ok. Ingrid, Lu, vamos lá, mais gente. E Alexandre, e Lucas, Ana Clara, e bora lá, gente, todo mundo, vamos lá. Vamos, Marina, Luciene, beleza. Vamos? Bem, agora o ritmo é intenso, hein? Até 9h30 o ritmo é intenso. O que a gente vai fazer agora? Uma dinâmica, só que o objetivo dessa dinâmica, tudo que a gente conversou agora, até agora, importância do pedacinho, do dado, elaboração de texto, é preciso que a gente pense em cada tijolinho. Então, amanhã a gente vai trabalhar o texto corrido, o texto por extenso, né? A base do web writing. Mas, antes de mais nada, a gente precisa fazer essa transição de perceber a importância desse pedacinho. Então, a brincadeira é a seguinte, eu vou dividir vocês em 4 grupos. Cada grupo vai ficar com um tema. Vocês vão perceber que os temas são bem doidos. E o objetivo, ouçam até o final. Tá? O objetivo é, cada grupo vai ser como se fosse uma equipe de comunicação ou marketing, da empresa ou da pessoa, tá? Que vocês vão trabalhar uma ação de comunicação. O que é isso? Vocês vão pensar apenas, vou explicar, vocês vão entender no final, apenas o que teria nessa primeira página. Vai ter um menu, vai ter uma chamadinha, vai ter um banner com slogan. Quais são os elementos dessa primeira tela? Especialmente, né, gente, os elementos textuais, que é o nosso foco aqui ao longo do curso. Então, vai ter um menu. Vocês vão precisar me dizer quais são os itens de menu. Literalmente, cada grupo vai ter que criar cada palavra e expressão que vai, sei lá, compor o item de menu, ou vai ter um textinho com a chamada. Qual vai ser esse textinho? Não vale dizer, aqui teria um texto. Não é assim não, tá, gente? Só que a proposta é a seguinte. Então, imagina que o Alexandre é escolhido como representante de grupo para apresentar. O que o Alexandre vai fazer? Simplesmente é uma apresentação expositiva. Ele vai compartilhar, pode ser um Word, PPT, a gente faz, tá? Compartilhar aquela ideia de tela, só que ele simplesmente vai ler para mim, ponto. O que não vale nessa brincadeira? O Alexandre, como representante de grupo, vale para os outros também, não vão chegar e dizer, olha, se o usuário clicasse nesse item, não tem nada disso, gente. A brincadeira é essa. A força da palavra e da expressão. Então, na apresentação não tem se o usuário clicasse, se o tem que ser nada. Você tem que se garantir com a força do dado, com as palavras e expressões que vocês vão construir nessa primeira tela. Entenderam? Então, assim, vão tomar puxão de orelha do professor se na hora da apresentação, olha, nosso planejamento. Que planejamento, gente? É só ler os itens textuais que vocês escolheram para a primeira camada. Tem nada de se clicar aqui, certo? Eu vou interromper... Não, antes de mais nada, peraí, deixa eu pular aqui. Eu vou explicar para vocês, nem explicar, dizer quais são os temas, percebem que são temas bem doidos. Tá? O primeiro houve um vazamento numa cidade, a população tem que sair fora. Vocês são da equipe de comunicação da empresa, olha só, que péssimo, que causou o vazamento. Na primeira página apenas, o que vocês vão ter que abordar de imediato? A gente vai criar um texto, uma galeria de... Gente, eu estou falando na primeira página. Vocês vão ter que ler apenas o que vocês vão montar nessa primeira página. Segundo item é literalmente vender freezer para esquimó. Terceiro item, o tema cabeludíssimo, né? Imagina que, credo, alguém com 20 anos de idade cometeu todas as atrocidades, foi um serial killer, mas ficou 50 anos na cadeia. Pagou todos os pecados, toda a pena que precisava pagar. Saiu. Aí vocês são a equipe de comunicação e a tentativa é tentar eleger para um cargo público. Tá? O quarto tema, vocês são da Igreja Católica e da parte de comunicação, e a Igreja Católica decidiu criar um subsite, uma área específica para atrair rapazes e moças para igrejas religiosas, para serem padres e freiras. Tem alguns temas aí, obviamente, né, gente, que é fácil cair na galhofa. Mas não é para cair na galhofa, não, tá? É para levar a sério mesmo. Beleza? Certo? Para que é isso? Já expliquei. Para vocês conseguirem trabalhar a força da palavra e da expressão. Isso é essencial
para a continuidade da aula e todo o trabalho de web writing que a gente vai fazer aqui. Certo? Beleza? Não precisem, ótimo, não precisa copiar e colar nada do que está aqui, não. Porque aí eu copiar e colar no chat. Aí dali vocês podem, tá? Para ter noção, né? Ficar agoniados. Ah, caramba, eu perdi o tema. Eu vou dizer quais são os grupos, um minutinho só, porque a primeira coisa que eu quero fazer é copiar e colar esses temas, esses 4 temas aqui no chat. Bruno, Oi. você pode só voltar um pouquinho, que eu perdi um pouco da noção dos 10 minutos e eu não peguei o comecinho. Ah, tá. Agora é uma dinâmica, cada grupo vai pensar apenas os elementos da primeira tela de um site portal. E não vale, se clicar aqui, não tem nada a se clicar aqui. É literalmente se garantir com os elementos textuais da primeira tela. Esse é o ponto, ok? Eu vou copiar e colar aqui. Ó, acho que deve ter aparecido para vocês. Agora eu vou dividir em grupos, tá? E eu vou dizer quem vai ficar em qual grupo. Um minutinho só. Vamos lá. Temos 4 grupos aqui. Sala 1, leia-se tema 1, né, que é a do vazamento nuclear, é Alexandre, Hugo, Ingrid e Rafael. Sala 2, que é a do vender freezer para Esquimó, é Ana Clara, André, Lucas e Pâmela. Sala 13, nossa, terror total, que é o serial killer, que é Amanda, Ana Carolina, Lucas e Luciene. Lucas Cruz, tá? E sala 4, Lu, Marina e Márcia. Beleza, gente? Certo? Ó, vocês têm 15 minutos apenas, literalmente até 9 horas, tá? É rapidinho. Ó, não caiam na galhofa nos temas que pedem, de certa forma, isso. Levem a sério, beleza? Vamos lá, vou abrir as salas agora. Só aceitar o convitinho para entrar na sala.
Sobreviveram? Aí eu fiquei muito feliz que eu não caí naquele grupo do serial killer, preciso dizer. Terrível, né, cara? Terrível. Vamos lá. Grupo 1, quem é representante? Grupo 1 é Alexandre, Hugo, Ingrid e Rafael. Temos representante? Ih, temos impasse. Na realidade, não temos representante, estamos em impasse. Mas o grupo 1 voltou, Bruno? Tá faltando gente, não? Ah, é verdade, agora que eu estou olhando. Ué? É. Ah, é, você viu que já fui direto aqui, faltam 9 segundos ainda. Tem que esperar. Eu fui direto, coincidência, né? Eu fui direto pelo grupo que está lá. Falei, pô, agora sim. Ah! Oi, gente. Bem-vindos de volta. Estava falando de vocês, do grupo 1. Temos a representante do grupo 1, Alexandre. Eu não sabia nem com que dava para fazer isso das salas, eu fiquei surpreso aqui. Temos representantes, Alexandre, Hugo, Ingrid, Rafael. Quem é representante, por favor? A representante é a Ingrid, mas a apresentação está no meu computador. Ah, tá. Deixa eu só habilitar aqui. Pronto, já está habilitado para compartilhar a tela. A gente não conseguiu fazer a apresentação, não, Bruno. Não vamos mentir. É, já abrimos um PowerPoint aqui que ele deu a ideia. Né? No caso aqui é porque ele fez a apresentação e eu preciso ver a apresentação que eu não peguei, entendeu? Minha nossa! Arrasou. Posso fazer o seguinte? Surpresa. Gente. Posso eu ler agora? Gente, que Posso? Vamos lá. Pode. Posso? Então vamos lá, hein, gente. Emergência, vazamento nuclear, evacuação imediata. Para saber sua rota de fuga, selecione sua região. Norte, sul, leste, oeste. Temos já uma nota 10 de saída do grupo 1. Porque, pelo amor de Deus, o que você precisa saber? Você quer conversar com o público que ele está correndo risco de literalmente morrer ali daqui a 5 minutos, querer bater papo. Gente, é isso. Emergência, vazamento nuclear, evacuação imediata. Para saber sua rota de fuga, selecione a região norte, sul, leste, oeste. Acabou. Gente, vocês foram brilhantes. Olha só, vale o comentário, viu? Não é todo grupo que consegue isso não, tá, gente? Então, tipo, eu não digo isso para todo mundo, não. Tá? Parabéns pro grupo. Obrigado. Já começaram bem. Parabéns. Olha só, a trama se adensa. Quero ver a partir da aula de amanhã, hein? Se esse nota 10 vai continuar aí, hein? Vamos ver. Parabéns. Eu consegui fazer tudo. Ali, obrigado. Agora é a grupo 2, que é Ana Clara, André, Lucas e Pamela. Oi, eu que vou. Mas a gente não fez nada, a gente achou que era só um menu, então. Tô me sentindo muito pobrinha. Eu posso só ler o menu? Ou... Pode, por favor. Vamos lá. Lembrando qual é o tema, né? Que é vender freezer para esquimó, não é isso? Isso. Eu achei o tema mais difícil, achei bem pior do que o serial killer, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Conheça a nossa história, modelos de freezer, as vantagens de ter um freezer, manual, tudo sobre os cuidados com o seu freezer, feedbacks geladinhos, fale conosco. Excelente, com exceção de feedbacks geladinhos. Você sabe por quê, gente? Isso, pelo amor de Deus, né, gente? O primeiro exercício da primeira aula é cruel, mas é só para comentar. Feedbacks geladinhos, ele lida, porque no terreno do dado, como palavra e expressão, você pode gerar uma coisa apenas, que é curiosidade. E feedbacks geladinhos, aí de novo, gente, aí com o caminhar do curso eu vou explicar, tá? Mas gera o outro lado da moeda, que é o que a gente tem que fugir, diabo da cruz. Ruído não gera curiosidade. Depois eu vou explicar por quê, tá? E ruído a gente sabe que é o maior inimigo da comunicação social, tá? Então, pelo amor de Deus, eu tô falando isso, parece um pecado mortal ter colocado feedback geladinho. Só para explicar para vocês, porque no geral tá tudo tão equilibrado, gente, tudo tão, sabe? Com o raciocínio do propósito, da dinâmica. Mas, por favor, parabéns, temos uma nota 9 aí. Gente, 9 é bom, não é? É bom, né? Tá legal. Obrigado. Então, vamos lá. Grupo 3, ou grupo polêmico. Vamos ver Amanda, Lucas e Luciene. tem mais e a Ana também. Ah, é? Ah, e acho que ela saiu aqui. Deixa eu ver, peraí. Tá, tudo bem. Tá valendo, vamos lá. Quem é representante? A gente não chegou a definir o representante, que a gente estava ainda super debatendo ainda o que a gente ia fazer. Vocês querem que eu fale, menino? O nosso tema é o mais complexo, gente. Ou seja, vamos dar um desconto aí, né?
A gente não... Quer falar, Luciene? Posso falar. Então tá. Você que sabe. Vamos lá. Eu vou só ler também, que a gente não preparou nada, tá? O nosso tema é o do serial killer candidato, gente. Todo mundo merece uma segunda chance. Proposta: criar oportunidades de trabalho para todo ex-presidiário. Quem sou eu? Um novo homem. E os apoiadores dizem: foi ele que me deu a primeira oportunidade. Foi isso? Tá, beleza. Foi. Gente, tá bom. Mas olha só, indo já, caminhando um passo. Esse todo mundo merece uma segunda chance, só identificando o que é o que. Todo mundo merece uma segunda chance é um raciocínio mais voltado para copywriting. Tá errado? O que tá errado, gente? Quem sou eu para dizer que alguma coisa ligada à publicidade, marketing tá errado? Tá certíssimo. Só para vocês reconhecerem onde está a força do dado e onde está o trabalho de conceito, de envolvimento emocional. De novo, está errado? Não está errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o material que vocês fizeram, além desse todo mundo merece uma segunda chance, está tão forte. Eu não sei se, gente, simplesmente dá para arriscar essa frase, porque aí perde o contexto, né? Vocês têm que criar outra coisa. Mas perceberam o equilíbrio? O que a gente persegue cada vez mais é atendimento a alguma coisa, uma coisa chamada, o nome é horrível, preparem-se, ferocidade de consumo da informação. Eu disse que o nome era horroroso. O que é ferocidade? Lembra que eu citei meados da década passada, 2014, 2015, lembra? Quando começou essa terceira onda de comunicação digital, cada vez mais a nossa tendência como público, e não se coloquem a partir disso, não, a gente não pode fazer isso, tá? A gente está no meio disso. O que a gente quer é meter a mão na tela e pegar dado, cada vez mais, tá? Então, nesse caso específico, aí acho que vale, né? Todos os grupos foram bons, por favor, tá, gente? Mas vale voltar para o primeiro. Ele era bem focado naquele ponto, entenderam? Tá? Gente, primeiro exercício, primeira dinâmica, pelo amor de Deus, foi um esquenta na realidade. Mas vocês pegaram a ideia? Esse foco de objetividade de dado? Tá? Então, a gente vai agora mergulhar na tal ferocidade que eu expliquei para vocês. Não vai dar para fazer, acho que não, 8 e 10 agora não. Não vai dar para fazer exercício hoje. Só que amanhã, no raiar da aula, vocês vão fazer exercício que eu vou explicar agora. E aí, nesse exercício agora, essa ferocidade, esse atendimento desse furor que a gente tem de meter a mão na tela e pegar dado. Então, venham comigo, beleza? Vou compartilhar aqui a apresentação para vocês entenderem do que eu estou falando, nessa tal ferocidade. Vamos lá. Espera aí que eu baguncei tudo aqui, gente. Deixa eu só. Eita, Bruno. Bruno, eu acho que faltou um grupo. Faltou? Gente. Faltou o grupo 4, eu acho. Nossa, que horror, gente. Me avisem. Que horror. Já estava sendo tremendamente mal educado. Que credo. Vamos lá, por favor. Não, eu não quis. Eu sou do grupo 4. Eu fiquei assim, não vou interromper. Deixa ele seguir. Desculpa, no final eu digo, Bruno, amanhã a gente apresenta então. Desculpa. Tá certo. Vamos lá. Então, agora a sala 4, que é Marina, Márcia e Sueli. Vamos lá. Isso. Então, a gente também fez uma coisa bem básica, né? Porque a gente está tateando esse universo, tá? O nosso exercício, né? Reproduzindo a pergunta. A Igreja Católica criou um portal voltado para estimular rapazes e moças a abraçarem a vida religiosa, ou seja, a tornarem-se padres e freiras. Como fazer? Então, vou ler, né? Assim, você já pensou em se tornar padre ou freira? A vida religiosa é doação, amor e acolhimento. É um exercício diário de solidariedade, dedicação ao próximo e fraternidade. Gente, não. Sabe por quê? Não fica legal. Sabe por quê? Pelo seguinte, tem um trabalho grande, de novo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, a tese é um texto muito legal, muito bem escrito, mas não tem um trabalho de objetividade. Vocês perceberam em relação aos outros grupos? Que nos outros grupos tem um trabalho mais pontual do que fazer, do que executar? Eu sei que vocês estão dentro do universo que acaba sendo um universo vocacional, né, gente? Emocional. Então, mas o que podia ter? Depoimentos de gente que já abraçou a vida religiosa. Você ser um item. Tá? Porque são coisas muito mais específicas, mais objetivas. Pegaram a ideia? Acabou sendo uma apresentação muito... é uma vida de dedicação, mas...
A proposta do exercício era trazer essa força da objetividade, entenderam? Da palavra, da expressão. Tá? Mas, gente, por favor, né? Primeiro exercício. Crueldade. Vamos em frente? Beleza? Obrigado, tá? Então, vamos lá. Em frente aqui. Deixa eu compartilhar, ver se eu faço direitinho agora. Peraí. Deixa eu ver se está no lugar certo. Não, está no lugar errado. Deixa eu deixar aqui de novo. Peraí. Agora sim. Então, um mix aqui de telas esquisitíssimas. O que é isso? Você fala, Bruno, por favor, eu já fui editor de portal, editor de site. Gente, eu não alugaria vocês às quase 9h15 chovendo no molhado, né? Esse modelo é um modelo, gente, que até jornal impresso tem. O papo aqui não é o que vocês estão vendo, é o que tem por trás disso. É o que o público está querendo da gente na hora de elaborar esse modelo. Então, o que eu vou falar aqui, como eu já citei? Da tal ferocidade de consumo da informação. Por exemplo, eu, Alexandre, Ana, todos nós, a gente está numa pegada hoje em dia de deixa de papo. Por exemplo, eu quero comprar um smartphone 12. Alexandre, posso usar você como nossa persona desse final de aula? Pode ser? Tranquilo? Está por aí, Alexandre? Eu fiz com o dedo aqui. Pode? Desculpa, porque eu agora estou de Zoom, porque eu não estava vendo você. Beleza, pode? Bora. Então vamos lá. Ô, Alexandre, olha só, que legal que eu estou propondo para a sua vida, Alexandre. Imagina que você não tem problema de dinheiro. Dinheiro para você não é um problema, Alexandre. Olha só o que estou desejando para você, hein? Então, partindo desse princípio, dinheiro não é problema para o Alexandre, ele quer comprar um iPhone 12. Então, assim, o Alexandre vai abrir no notebook dele, algumas 3 ou 4 abas, americanos.com, Amazon, sei lá, gente, qualquer site da própria Apple que vai vender iPhone 12. Eu dou de propósito esse exemplo de valor, porque a gente fica obcecado achando que valor é um dado que, para qualquer situação, para qualquer tipo de público, claro que ele é um ponto a ser levado em consideração. Gente, tem 1000 casos no mundo inteiro que valor de serviço e produto não é o principal. Só na esquina, H-Stern, tem um bando de produto, porque grande parte do público, não todo mundo, quantia não é um problema. Alexandres da vida, dinheiro não é problema, tá? Então, dou esse exemplo de propósito. O que o Alexandre fez? Abriu o notebook dele, abriu várias abas. Ele quer que os sites atraiam o Alexandre de uma maneira muito objetiva, através de dados que digam para o Alexandre, olha, vale a pena não só me clique em mim, gente, isso pelo amor de Deus, isso é tão 10 anos atrás, clique em mim e compre, por favor. E como é que se faz isso cada vez mais? Não é pelo tom, sabe? Aquela história toda de envolvimento. É literalmente quais são os dados que você está distribuindo por esses elementos aí. Aí entra a tal ferocidade. Então, gente, o que eu vou dizer agora são coisas que surgiram tem poucos anos para cá. Então, venham comigo. Imagina, um título como Chegou, ou então não, saiba tudo sobre o iPhone 12. Aí no textinho, né? no teaser. Lembrando que a gente está na vitrine, tá, gente? Pelo amor de Deus, esse texto aí não é o texto principal, não, tá? A gente está lidando com a vitrine, a primeira página. Então, o título. Vamos trabalhar com Chegou o iPhone 12. Chegou o iPhone 12, o título. O teaser, esse texto pequenininho de vitrine, esse texto pequenininho, tá? Tudo sobre o mais novo smartphone da Apple, iPhone 12. Está errado. Por que está errado? Porque o Alexandre, nossa persona aqui, que corresponde a todos nós nesse momento. O que é persona, para quem não sabe? É representação de um público, ou de públicos, tá? Então, o Alexandre é a nossa persona. Então, o Alexandre representa aqui para a gente esse público feroz de consumo da informação. Então, é como se o Alexandre tivesse um bloquinho na mão e dando tempo para você, marca, conversar com ele, mas nesse sentido de me apresenta dados aí, porque o Alexandre ele quer comprar iPhone 12, mas não necessariamente com você. Então, o que o Alexandre quer? Me dê dados aí para que justifique que eu compre com você. Então, como se tivesse um bloquinho na mão. No momento em que eu chego no teaser,
e uso o dado iPhone 12 mais uma vez, como assim, gente? Qual era o título? Conheço o iPhone 12. Qual seria o teaser, esse textinho pequenininho aí? Tudo sobre o mais novo smartphone da Apple, iPhone 12. Eu repeti o dado. Nossa, Bruno, mas que coisa mais cirúrgica, que coisa mais detalhada. Eu avisei, gente, cada vez mais o universo da redação técnica online, toda aquela caixa de ferramentas, lida com detalhes. Não dá para ser mais, eu amo escrever, eu escrevo. Já, eu expliquei, até por conta de SEO. Já não é assim, ó, um tempão. Mas vamos voltar. Não, não pode repetir. Ah, quem criou essa regra? Gente, ninguém criou essa regra. É demanda do público. Testes, muitos testes têm sido aplicados de 3, 4 anos para cá com públicos. Ninguém inventou isso. A gente mesmo está cobrando disso. Isso. Então, o que o Alexandre está pedindo para você, olha, aproveite aí, marca cada um desses espacinhos para trabalhar dados que me convencem a clicar em você. Aí você pensa, ok, título, chegou o iPhone 12, o teaser, o texto pequenininho, tudo sobre o mais novo smartphone da Apple. Ponto. Aí você pensa, e quem começa a falar aqui a nossa lógica, junto com o nosso ego, olha só, dupla pessimamente imbatível. Ego junto com lógica. Mas quem é que nesse planeta Terra não sabe, nossa lógica falando, que o iPhone 12 é da Apple? Pior, que não sabe que é um smartphone. É quase que o nosso ego dissesse. Quem é esse cara que ousou entrar aqui, que esse cara, olha o nariz empinado, não sabe que o iPhone 12 é um smartphone e que ele é da Apple? A gente se deixa. A gente vai dizer que toda a população, os bilhões de seres humanos, todo mundo sabe que o iPhone é um smartphone da Apple. Olha o nariz empinado da gente. Como é que eu vou saber isso, gente? Com pesquisa. Como é que eu vou saber se isso é aplicado ao nosso público? Com pesquisa, não é a minha experiência, meus anos de prática, meu feeling. Que feeling? Como é que eu vou saber quais são esses dados que eu vou utilizar? Aí, a gente está numa escadaria chamada comunicação social. Vamos olhar para degraus anteriores, muito antigos. Pesquisa de marketing, gente. Quais são as palavras, expressões, os dados? Google, Analytics, trazer esse universo de dados. Não é você que acha. Não tem que achar nada. A gente tem que utilizar bases de dados. Dados, número, palavra e expressão. Como seria a legenda? Título, como é que ficou? Com esse iPhone 12. Teaser. Tudo sobre o mais novo smartphone da Apple. Show, não estou repetindo o dado. Como seria a legenda? O aparelho terá 7 câmeras frontais. Sei lá, gente. Estou inventando aqui, tá? Percebam. Eu não repeti dado em nenhum desses espaços de elementos textuais. Para o Alexandre, nossa persona, é ótimo, porque talvez o dado que foi utilizado no título, e vale para o teaser, vale para a legenda, um ou outro não atrai o Alexandre, mas talvez aquele dado incluído, sei lá, na legenda vai fazer com que o Alexandre clique / compre. Ok? Sobre elemento textual, acabou? Não. Tem o segundo ponto, que é o mais importante do que o primeiro. O primeiro é a não repetição de dados. Segundo é cuidado, mas muito cuidado com o trabalho de conceito. O que é conceito? Conceito é o eficaz, é o mais moderno, é o bonito, é o feio, é o caro e o barato. Como é que a gente, como público, tem se comportado? E olha, vou ser muito sincero, gente, eu trabalho e estudo isso. Cada vez, a gente está nem na primeira infância dessa história da ferocidade. A gente está só no início da gente, nosso comportamento como público. Então, no momento que você distribui bem esses dados e trabalha conceito com cuidado, como é que eu consigo trabalhar conceito com cuidado? Disse que é o smartphone mais rápido do mercado. Aí no teaser, você disse, é o smartphone mais rápido do mercado. Você tem que provar ali na hora. Com o quê? Com outro dado. Se eu estou dizendo que é mais moderno ou mais rápido, por quê? Eu tenho que comprovar ali. É o mais rápido do mercado porque contém o processador XYZ. Mas ali, na hora, no teaser, no textinho. Por que está acontecendo isso? Ih, gente, é um mix de um bando de coisas que, sim, também passa por, nos últimos anos, um dos grandes problemas de conteúdo é fake news. Isso está afetando confiança de marca? Olha, de montão. Mas em relação a uma marca específica, não, gente.
a nossa confiança do conteúdo que circula no meio digital. Aí não interessa, porque numa área dessas, o público, que nesse caso é uma massa, vamos dizer, uma massa bem heterogênea, não tem lógica nesse sentido de um caminho, né? É uma mistureba toda, então isso afeta. Então, por que a gente está cobrando? Porque numa hora dessa que você diz, imagina que você é a marca, a própria Apple diz que é o mais moderno no mercado, até americanos.com, qualquer marca que esteja vendendo o iPhone, eu vou virar para você e dizer, por que é mais moderno? Eu estou dizendo. Claro, né? Você está querendo vender, você vai dizer que é mais moderno. Estão pegando? O nosso comportamento é esse agora. Então, no momento que você cita, que você trabalha com conceito, moderno, rápido, bonito, feio, você tem que provar ali na hora, com um dado. Isso, vocês vão ver amanhã, gente. Assim, eu torço para que não. Eu falei isso, estou explicando, estou chamando a atenção. É um hábito nosso sair distribuindo conceito. É bonito, é feio, é moderno, é rápido. Nossa, é uma quantidade assim que você sai distribuindo. Porque isso é um comportamento mais ou menos recente de público. O público quer ali, ó, que você diga por quê. E ali, ó, ali no textinho, na hora. Tá? Então, dois tipos de regras que a gente tem que seguir para atender a tal ferocidade em elemento textual. Não repetição de dados. Pegar na ideia de não repetir dados? Repetido exemplo. Conheça o iPhone 12. Tudo sobre o mais novo smartphone da Apple. E a legenda. O aparelho terá 7 câmeras frontais. Calma, vou explicar a imagem. Estou falando agora de elemento textual, tá, gente? Estão me acompanhando? Não repetição de dados. Segunda coisa, cuidado com o trabalho de conceito. Pode usar, conceito também é dado. Não tem problema nenhum. Só que hoje, por conta da ferocidade, a gente precisa que esse dado seja comprovado com outro dado junto. Não dá para a gente dizer que alguma coisa é mais cara, barata, moderna, rápida, eficaz, sem provar. Tá? São essas duas coisas para o elemento textual. Imagina que eu e Alexandre, né, os ferozes da informação, está catando dado. E eu dou de cara com a imagem. Bem, por que eu separei? Gente, não que eu tenha separado. Se você vai trabalhar com comunicação ou com marketing, a gente sabe que imagem é uma coisa, elemento textual é outra. Porque em comunicação social, texto e imagem, né, eles são separados. Por quê? O texto trabalha razão e objetividade, o elemento textual. Razão e objetividade. O que a imagem trabalha? Subjetividade e a emoção. Comunicação social é equilibrada porque ambos têm a mesma importância. É muito difícil você trabalhar uma ação de comunicação social com um poder, né, sem que você conte com os dois. Claro que dá para trabalhar isolado, né, gente? Mas quando você tem aquela força, você usa os dois superpoderes da comunicação social, que é o elemento textual e a imagem. Então, por que está separando, gente? Porque é separado. Tá? Você tem que analisar separadamente. E não só por isso. Aí você vai testar. Você, mais uma vez, comprova de que, por ser parte de comunicação, o estudo dessa imagem tem que ser separado. Como assim? Bruno e Alexandre metendo a mão na tela, pegando dados, nesse comportamento que eu já expliquei. O que é a imagem? A imagem, gente, ela naturalmente envolve muito mais o nosso modelo mental. O que é o modelo mental? Como a gente arruma a informação na cabeça. Por envolver mais, vocês sabem disso, essa função da imagem, ela lida com sentimento, com interpretação, com memória, então envolve mais a gente. O Bruno e o Alexandre, eles estão nessa pegada de para tudo, eu vou interpretar a imagem, eu quero ser envolvido? Não. Então, o que os testes mostram? Que numa hora dessas, o Bruno vai reclamar, o Alexandre vai reclamar. Por exemplo, se a imagem, né, uma imagem que poderia, entre aspas, ser usada para esse exemplo agora do iPhone 12. Tadinha dessa foto, singela, ingênua, uma foto que é do rapaz e uma moça, a moça segurando o iPhone 12, mostrando na tela alguns aplicativos. E atrás, uma árvore. Quantos dados temos aí? O rapaz, a moça, o smartphone e a árvore. Pois é. E aí surge um fenômeno que tinha ficado adormecido, não tinha desaparecido, mas tomou muita força por conta da ferocidade. O nome desse fenômeno é Information Overload. O que é Information Overload? É a sensação
de que a gente nunca vai ser capaz de consumir os dados que tem naquele elemento. Tipo, se eu olhar para uma foto, tem dado demais ali. Aí a nossa lógica começa a dizer: que absurdo, Bruno, você está errado, porque estamos falando apenas de 4 dados. Isso não é, porque a nossa lógica, claro, a nossa lógica está dizendo, 4, óbvio que não é muito. Nossa lógica que diz, pois é muito. Quando você começa a fazer teste, 4 dados numa imagem já é muito. Por quê? O que o Alexandre e o Bruno querem? Você não está falando do iPhone 12? Tchau, moça. Tchau, rapaz. Tchau, árvore. O que o Alexandre e o Bruno, nessa pegada de ferocidade, eles querem? O smartphone, pelo amor de Deus, me mostra o que eu quero. Só o produto. Tá? Ah, gente, vai ser o apocalipse na Terra se você usar outros dados? Nada em testes de usabilidade é assim. É como se você, imagina, colocou os 4 dados, aí o computador explode. A marca desaba. Não é assim. Tá? Mas o quê? O processo fica mais lento e pior para a experiência do usuário, que é o nosso propósito. A gente não quer. Para que isso? É uma espécie de bondade? Não, porque isso é uma marca que eu quero vender. É por isso. O que eu estou fazendo no fundo é isso que a gente está fazendo. Uma boa experiência do usuário. Serviço. Como é que eu faço com serviço? Né? Porque assim, produto, você mostra só produto por Deus para atender a ferocidade. Se eu estou lidando com um serviço, serviço sempre pressupõe 2 dados no mínimo. O agente daquele serviço e a consequência. Um exemplo. Sei lá, você vai a sua empresa de limpeza. Então, você vai mostrar a sala suja antes e uma sala limpinha, brilhando depois. Então, a maioria do serviço pressupõe 2 dados. E é pior? Comparando com o produto, é pior, porque o produto lida com um dado só. Só lembrando, tá, gente? A gente não está no terreno da matemática. Então, não tem fórmula para, tá? Gente, a gente está no terreno da comunicação, do marketing, da língua, da linguagem, da interpretação, da imagem. Então, tem muita gente que precisa de regrinhas específicas para aplicar em tudo. A gente lida com o público e com teste com o usuário, experiência do usuário, onde a gente está imerso. Sabe qual é o principal verbo desse universo? Depende. E eu sei que tem muita gente que fica desesperada, sai gritando, porque odeia esse verbo. Por quê? Porque quer as coisas bem estabelecidas. Mas sinto muito, gente. É o que eu digo, nesse caso, a gente vai trabalhar outra coisa. Porque o nosso universo, cada vez mais, é um universo de depende. Lembra que eu falei de diversidade? Né? Não dá para a gente trabalhar mais assim, né? Horizontalmente. Tá? Então, vai trabalhar com produto? Deixa o produto lindo. Precisa ser uma foto chapada? Ninguém está falando isso. Pode ser uma foto bem produzida do produto? Claro que sim. Vai trabalhar com um serviço? Pelo menos 2 imagens, né? Compondo uma imagem única de preferência. Ok? Pegaram a ideia, gente? Alguma pergunta? Comentário? Eu sei que é meio impactante, né? E meio impactante não é isso, incômoda, né, gente? Bruno, não pode usar mais dados. Gente, é o que eu falei. Não vai chegar ninguém da polícia e não vai dizer: você está usando vários dados na imagem. Não é isso. Mas o que a gente quer é a melhor experiência para que o cara compre o né? Por exemplo, falando em produto. Ok? Bruno, ou seja, utilizar um mínimo de elementos possíveis numa foto. Foi isso que eu entendi, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. E aí, sabe o que acontece ali? A gente sabe, né? Sabe o que vai pro buraco numa hora dessa? Que tem ido, na realidade? É a foto de banco de imagem. Eu estou condenando aqui banco de imagem, credo, né, gente? Condenando nada, até porque é um banco de imagem, imagina, tem uma visão que eu conheço todos os bancos de imagem, não é isso. Mas muitas fotos são de banco de imagem, porque um banco de imagem é um conjunto de fotos que podem ser compradas e utilizadas por uma quantidade imensa de clientes, né? Então, por isso, a ideia é que essas imagens não tenham muitos elementos que lidem com comunicação. Então, assim, muitas vezes essas imagens não são específicas, usam vários elementos subjetivos. Entendeu? Entendi. Foi muito bom isso. Pessoal, por hoje chega. Eu sei que acaba sendo coisa demais para a cabeça, né? Espero que vocês tenham gostado. Faz parte, né? Faz parte. Não tem o depende, faz parte. É isso mesmo, faz parte. Então, amanhã a gente volta para quê?
Aí a gente vai fazer exercício aí, ó, dessa vitrine, desses elementos. Tá legal? Beleza, gente? Até amanhã voltamos 7h30. Tá legal? Ok, tá jóia. Até amanhã. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, boa noite, boa noite. Tchau, Valeu, gente. Bruno. Obrigado. Até mais. Eu que agradeço. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.